Olá, amigos! Hoje tivemos o terceiro e último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona. Daqui por diante, carro na pista só no Bahrein, onde nós vamos ter também mais 3 dias de testes e também o início do campeonato na semana seguinte. Você já está vendo aqui o Guilherme Longo ao meu lado e vamos comentar o que rolou na Catalunha, não só nesta sexta-feira, mas também fazendo um pequeno balanço desses 3 dias de pontapé inicial da Fórmula 1. Até porque também temos outras novidades, né, Guilherme? Com algumas questões aí envolvendo a invasão russa, que pode até sobrar para o Brasil novamente ter Pietro Fittipaldi na Fórmula 1, mas a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Tivemos um 2021, podemos dizer assim, em alguns momentos, né, Gui? Como que terminou o terceiro e último dia da Fórmula 1 na Espanha nessa pré-temporada? É isso aí, salve Eric Schwinn, todo mundo acompanhando aí essa análise do terceiro e último dia de pré-temporada da Fórmula 1 lá em Barcelona, e um 2022 que terminou aí meio com aquela cara de 2021 é você, é tipo aqueles memes a turma do Scooby-Doo, quando vai desmascarar o monstro e aparece 2021 tudo de novo. O que tivemos, eu vou até pedir pro Schwinn já botar na tela os resultados do dia. Olha aí, que imagem conhecida já. Mercedes, Red Bull. Então tivemos aí as duas equipes que dominaram a temporada passada, terminando aí com os melhores tempos da sexta-feira, mas aí a gente precisa fazer uma diferenciação. Desses 4, só 3 estão aí com os melhores tempos do fim de semana como um todo, né, da pré-temporada como um todo. Hamilton teve o melhor tempo da pré-temporada, Russell o segundo melhor, Pérez teve o terceiro, o quarto melhor tempo da pré-temporada pertence a Lando Norris, a marca que ele fez ainda na quarta-feira. Então, o Verstappen, com esse 1:19.756, é o quinto melhor tempo da pré-temporada de 2022. Mas aí vamos fazer uma ponderação importantíssima. Hamilton, 1:19.138 de C5. Russell, 1:19.233 C5. Pérez, 1:19.556 C4. O Norris, deixa eu pegar aqui certinho quanto ele fez na quarta, 1:19.568 de C4 também. Verstappen, C3. Então, um bom resultado aí para o Verstappen, colocando um bom tempo próximo aí da galera que estava usando o pneu macio, só que com o pneu intermediário. Obviamente, vale lembrar para a galera que está assistindo, não sabemos muitos detalhes dessa pré-temporada. A gente sabe o tempo composto, quantas voltas cada um deu. A gente não sabe se esse tempo do Hamilton foi feito com mapa de motor conservador ou agressivo, se o Verstappen estava com muito combustível ou pouco combustível. Então, são questões aí que a gente tem que ter uma certa cautela na hora de analisar os resultados da pré-temporada. Mas algumas coisas dá para ir pescando aí já, e principalmente que Mercedes e Red Bull continuam muito fortes e devem estar aí na luta pelo título ao longo do ano. E o curioso, né, Guilherme, que o composto mais macio só foi utilizado hoje, né? Nos 2 primeiros dias, o máximo que nós tivemos foi o composto C4, que é o segundo mais macio, e aí um pneu mais macio da gama que a Pirelli oferece apenas hoje. Obviamente, isso traz como consequência as voltas mais rápidas. Vamos também falar, já que a gente falou em volta, também destacar o número de voltas dadas nesse período, nesses 3 dias de testes, Guilherme. Se a gente tiver fácil, a gente pode já destacar aqui para o nosso público. Opa, sem dúvida. Se tiver aquele tweet aí para botar na tela, o Luke Smith, que é um dos nossos repórteres aí global do Motorsport, fez um compilado aí de quantas voltas cada equipe deu ao longo dos 3 dias de pré-temporada, e é esse o ponto que a gente tem que se ater mais ainda, na verdade, do que os tempos de volta. Porque, como eu já mencionei nos outros 2 dias, quilometragem significa 2 coisas muito importantes: confiabilidade do motor e desgaste de pneus. A gente precisa ter essas questões em mente, ainda mais que estamos numa era nova da Fórmula 1, em que o motor está congelado a partir da primeira corrida. Então, ter um bom motor, um motor confiável e rápido, é um ponto fundamental. E você ter também um bom consumo de pneus nessa nova era de pneus, trocando os de 13 polegadas pelos de 18, também é importantíssimo. Então, aí na lista a gente já tem uma situação um pouco diferente. Ferrari lidera com 439 voltas dadas, Mercedes 393, McLaren 367, Red Bull 358.
querendo ou não, as 4 equipes da frente são as 4 equipes que a gente já vinha falando desde o ano passado, que eram equipes para se prestar atenção nessa temporada. Mercedes e Red Bull, porque tinha uma vantagem muito grande contra as demais, e para elas alcançarem, precisaria talvez um trabalho um pouco a mais, apesar da mudança no regulamento, e Ferrari e McLaren, que vem apresentando uma boa evolução nos últimos anos, especialmente a Ferrari de 2020 para 2021, uma grande evolução, e a fome que essas duas equipes têm de voltar a lutar por vitórias e por títulos com mais frequência, o que para a Ferrari a última vez foi 2017, 18 com o Vettel, mas efetivamente de lutar mesmo até a última corrida Alonso em 2012. A McLaren a última vez foi 2010, então mais ainda que eles querem é acabar com esse jejum. Tá mudo, Eric. Mais uma vez, drama do home office. Mas eu acho que interessante esse dado do número de voltas, até porque tempo de volta, por mais que a gente também a gente não tenha esses detalhes, mas as equipes elas vão ter que mostrar muito mais, até pela proximidade do primeiro GP, no Bahrein, né? Então, todo mundo pegar os dados agora, embrulhar num pacotinho bonitinho, levar para a fábrica, analisar, observar o que a concorrência fez também, que eu acho que é muito importante, né? Já que é um carro novo, e aí trazer algumas soluções para o Bahrein, já visando a primeira corrida do campeonato. Eu acho que também não vai ter muita gente totalmente pronta, né, nos testes do Bahrein para a primeira corrida também no Bahrein, mas eu acho que vai ter um retrato melhor desse cenário de 2022 nos dias 10, 11 e 12 de março, que é quando acontecem esses testes no Bahrein, no mesmo local do primeiro GP do ano. Tivemos algumas... Eric, pode falar. Só fazer um destaque, né, que você mencionou sobre a questão de mudanças do carro, as equipes estarem prontas. Os próprios pilotos vêm destacando aí que desenvolvimento do carro vai ser um fator fundamental nesse ano. E agora em Barcelona a gente já viu pilotos e chefes de equipe falando: os carros que tivemos em Barcelona não serão os mesmos do Bahrein e talvez na corrida do Bahrein já não seja também tão igual, apesar de que a diferença entre a pré-temporada do Bahrein e o GP é bem mais curta. A gente está falando de 7 dias só, 6 na verdade. A pré-temporada acaba num sábado, na sexta-feira da semana seguinte já tem os primeiros treinos livres ali. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E até uma coisa engraçada, né? A gente está falando sobre tempos de volta e tal, a gente vai mencionar isso depois, mas é engraçado o fato dos 3 melhores tempos do fim de semana terem vindo nessa sessão de sexta-feira à tarde. E aí, a hora que a gente chegar no tópico, vocês vão entender o porquê. E você que está nos assistindo, que entende fim de semana, durante essa semana, o Guilherme já está em clima de festa com o carnaval. Eu ainda estou perdido no tempo, gente. Eu também fico assim, quando volto de férias. Olha só, tivemos alguns problemas, né, durante esse último dia, Guilherme, só para a gente recapitular, várias bandeiras vermelhas, mas tivemos aí um alerta ligado para a equipe do coração de Rico Penteado, a Alpine, com o carro de Fernando Alonso parando e pegando meio que fogo ali também. Como é que foi essa história, você sabe? A sessão da manhã, movimentada, eu acho que mal resume o que aconteceu. Entre 4 horas de atividade de pista, 5 bandeiras vermelhas e vários outros problemas ali. O Eric já mencionou aí a questão da Alpine, né? O carro do Alonso pegou fogo, parou ali, teve alguma pane no motor e os fiscais tiveram ali que apagar o fogo com um extintor de incêndio, e com isso os danos no carro da Alpine eram tão extensos que o Esteban Ocon não pôde participar da sessão da tarde. E o mesmo aconteceu com a Haas, um vazamento no carro quando o Nikita Mazepin estava guiando de manhã, impediu que o Mick Schumacher participasse à tarde, e o Sebastian Vettel também teve uma pane no motor de manhã, e com isso Lance Stroll não pôde correr à tarde. 3 equipes que não participaram dessa última sessão, e só trazendo aí as outras 2 bandeiras vermelhas, né? Guan Yu Zhou causou 2 bandeiras vermelhas, impressionante isso, e Pierre Gasly também uma hora ficou parado com o carro no primeiro setor da pista. Então, principalmente uma manhã muito movimentada, com problemas, incidentes, etc. Maravilha. E aí também, a gente falou de fogo, mas o contrário do fogo é a água. Você tinha falado sobre a questão da Alpine ter ligado uma luz de alerta. Esqueci de explicar o porquê disso para a galera que está assistindo. Essa semana, o Laurent Rossi, que é o CEO da Alpine, ele revelou que o motor da Renault para esse ano
Na verdade, ele está mais focado em performance do que confiabilidade. E você ter um motor pegando fogo desse jeito já na pré-temporada é um indicativo de uma luzinha de alerta. Talvez ele tenha pensado demais na performance e menos na confiabilidade. Se isso começar a ser uma constante aí nas corridas, na pré-temporada do Bahrein, realmente um bom alerta aí para a Alpine. Vão queimar literalmente dinheiro. O senhor me interrompeu na hora que eu estava fazendo a minha introdução poética aqui. Tivemos fogo em Barcelona, também tivemos água, né, durante a tarde, olha só. Alguns caminhões como este que vocês estão vendo nessa foto que o Schwinn colocou na tela, molharam, né, uma ideia de Bernie Ecclestone, a gente vai falar dele daqui a pouco também, mas molharam a pista para justamente testarem os pneus de chuva da Pirelli, mas aparentemente não foi uma sessão tão longa assim, não prestigiaram também tanto, né? Tivemos a pista molhada durante a sessão da tarde, não é mesmo, Gui? Apesar da gente ter aí os pneus novos, né, de 18 polegadas em vez dos de 13, a gama de compostos da Pirelli segue igual, C1, C2, C3, C4, C5, intermediário e pneu de chuva molhada. E a Pirelli queria garantir que as equipes testassem todos os pneus nesses 3 dias lá em Barcelona. Então, a sessão da sexta-feira à tarde, ela teoricamente seria reservada para a sessão de pista molhada. Eles colocaram 300 mil litros de água na pista, só que eles esqueceram do pequeno fator. O calor em Barcelona estava muito forte. Então, o que aconteceu? Vocês estão vendo aí na foto, o Daniel Ricciardo foi o primeiro aí à pista. Ele deu literalmente 2 voltas com pneus de chuva pesada, trocou pelo intermediário e já estava fazendo voltas mais de 2 segundos mais rápido. Depois de 1 hora e pouco de sessão, aí os pilotos já começaram a ir para os slicks. E aí é por isso que eu mencionei antes que era engraçado o fato dos 3 melhores tempos da semana em Barcelona terem saído dessa sessão, que deveria ser uma sessão de pista molhada e de tempos mais altos. Mas o calor em Barcelona era tamanho que a pista conseguiu secar ao ponto de ficar melhor que a condição da manhã, que já era uma pista boa. Exatamente, isso é muito curioso, né? Você molha a pista, em tese, limpa a pista, mas depois que ela seca, você tem uma aderência melhor. Bom, passamos aqui a régua no sentido do dia e da pré-temporada. Mais detalhes acompanhem no motorsport.com, galera. Mas ainda temos algumas questões vindas por conta do ataque russo à Ucrânia, que começou nessa última quinta-feira, e as consequências esportivas, principalmente na Fórmula 1. Primeiro, num comunicado bem estranho, né, Guilherme, a Fórmula 1 dá a entender que cancelou o GP da Rússia deste ano, em setembro, não é mesmo? Então, em tese, não dá para ter corrida na Rússia, em Sochi, este ano, não é mesmo? Até a galera na rede social estranhou o tom da nota da Fórmula 1, né? Tô até pegando aqui para ler exatamente qual é o ponto de dúvida. Diz o seguinte, ó, abre aspas. Na quinta-feira à noite, ontem, F1, FIA e equipes discutiram a posição do nosso esporte. A conclusão é, incluindo a visão de todas as partes interessadas, que é impossível realizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias. E muitos falaram, isso não é um cancelamento de fato, isso não significa que o GP está cancelado, meio que ele está suspenso. Realmente, o jeito que as palavras estão escritas ali diz isso, mas aí a gente tem que fazer algumas ponderações. Os jornalistas que estão em loco lá em Barcelona falam que o clima, que a decisão tomada é de cancelamento. Mas por que não está escrito cancelamento na nota? Porque não é tão simples assim você quebrar um acordo comercial. Por mais que existam circunstâncias atenuantes, uma guerra, para ser bem explícito, não é tão fácil você quebrar um contrato comercial e um desse tamanho da Fórmula 1. Por isso, o jeito que as palavras foram escritas. Eu vou até puxar um caso aqui, talvez vocês lembrem. 2020, o GP do Vietnã estava marcado inicialmente para fazer parte do calendário, antes da pandemia. Chegou a pandemia, mudaram todo o calendário, cancelaram uma porrada de corridas e o GP do Vietnã só foi oficialmente cancelado em novembro de 2020, quando o campeonato já estava, inclusive, quase acabando. E aí a gente foi entender o porquê. Porque estava uma guerra entre 3 lados para ver quem que ia assumir a culpa, quem ia pagar o pato. Fórmula 1, governo do Vietnã e o promotor da corrida. Possivelmente, a nota que foi publicada hoje pela Fórmula 1 é mais ou menos isso. Porque você tem a organização do GP
que é uma entidade própria da Rússia, uma empresa, o governo russo, que é forte apoiador, vamos lembrar, praticamente todos os anos, Vladimir Putin estava no pódio, entregando pelo menos o troféu do vencedor, e a Fórmula 1. Então, por isso, o jeito da escrita da nota, mais a tendência de que sim, o GP da Rússia esteja cancelado e surge aí a Turquia como possível substituto. Perfeito. Olha só, além, a gente pode até voltar à foto anterior, Chuin, aproveitando que você já puxou essa foto, que é justamente um dos que são contra a não realização do GP da Rússia esse ano, que é justamente o Bernie Ecclestone, causando a revolta de muita gente, inclusive nas redes sociais, xingando o Bernie. A gente que sempre defende, não defende, mas a gente que sempre analisa aqui, essa eu acho que para mim é uma belíssima escorregada do tio Bernie, que ele é a favor da realização do GP da Rússia, atenuando algumas questões aí, inclusive humanitárias, né? Inclusive então, elogiando Vladimir Putin. Exatamente. Então, acho que temos essa notícia, né? A opinião, tudo bem, cada um tem o direito de ter a sua opinião, mas que não pelo menos não é um bom tom neste momento. Então, vamos ver o que efetivamente acontece, né, Gui? A partir dos próximos dias, dependendo também de questões políticas, de questões que virão com sanções, e aí talvez a Fórmula 1 consiga, de alguma maneira, cancelar o GP, né, sem que sofra também algum tipo de dano financeiro. Inclusive, também está no motorsport.com, nesta sexta-feira, a Fórmula 1 divulgou o seu balanço, voltando às cifras de lucro pré-pandemia, ou pelo menos a receitas da época pré-pandemia. Mas, virando a página novamente, uma das consequências do que pode acontecer com a Rússia no nosso esporte é a volta do brasileiro Pietro Fittipaldi no lugar deste rapaz aí, do Nikita Mazepin. O Gunther Steiner disse ao jornalista Bob Varsha que Pietro Fittipaldi será a primeira opção, né, caso Nikita Mazepin não possa correr pela Haas. Guilherme, enquanto a gente fica satisfeito nesse sentido de poder ver Pietro Fittipaldi mais uma vez na Fórmula 1, mas as entrelinhas da declaração do Gunther mostra que não deve ser uma temporada completa, é mais uma situação mais emergencial. Você teve essa mesma percepção? Sim, inclusive era uma previsão, eu até comentei mais cedo, né? A gente tem os nossos grupos aí do Motorsport, e um colega nosso do Motor1 perguntou sobre essa situação, e eu falei, cara, pode ser que aconteça, mas seria numa situação de tapa-buraco. E vou até explicar de onde é que surgiu essa possibilidade, porque ontem, quando estava ainda eclodindo a invasão russa na Ucrânia, o Gunther Steiner foi retirado da coletiva de chefes de equipe pela Uralkali, que é a empresa do pai do Mazepin. E hoje, na verdade, o Steiner deu a primeira declaração pública sobre tudo isso. Ele falou que a decisão de trocar a pintura da Haas, né, tirar as referências à bandeira russa e a própria Uralkali, foi uma decisão tomada e apoiada pela própria equipe como um todo e pelo Gene Haas, o dono da equipe, e ele já deixou claro que semana que vem vai revisar o acordo comercial com a Uralkali, que hoje é a patrocinadora master da Haas. E, obviamente, isso levantou algumas dúvidas sobre o futuro do Mazepin, e essa eu quero ler a aspa do Gunther Steiner, que eu acho que é interessante pra caramba. Ele falou o seguinte: nem tudo depende de nós aqui sobre o que está acontecendo. Há governos envolvidos e não tenho poder nenhum sobre isso. Precisamos também ver a situação, como se desenvolve com a Ucrânia. Então, Steiner basicamente deixando aí o futuro do Mazepin no ar. Vamos lembrar, quem está acompanhando o noticiário aí nesses últimos dias deve ter percebido que uma das possíveis sanções à Rússia seria o cancelamento de vistos para livre circulação na União Europeia. Caso isso aconteça, o Mazepin não teria como participar da maior parte das corridas. Então, obrigatoriamente, teria que ter alguém no lugar, e essa pessoa seria o Pietro. Caso a saída do Mazepin seja efetiva, ou seja, haja uma rescisão de contrato mesmo, eu acredito sim, o Pietro é o primeiro da fila, mas aí é aquela história. Vai ganhar a vaga de titular quem pagar melhor.
Se por um acaso o Pietro conseguir trazer o patrocínio para bancar o resto da temporada, a vaga é dele. Até porque é um cara que conhece a equipe, conhece o carro, ajudou no desenvolvimento, ele seria a pessoa ideal para ocupar essa vaga. Mas se vier alguém da Fórmula 2, alguém que tenha pontuação de superlicença e que traga um bom aporte financeiro, vai acabar ficando com a vaga. Exatamente. E vai depender também se vai ser possível a continuidade desse acordo de patrocínio, né? Eu acho que não vai fazer sentido eles não poderem estampar a marca no carro, né, Gui, ou em qualquer outro tipo de meio, e gastando dinheiro em cima da equipe. Isso, dificilmente, na minha visão, acho que não é um negócio. Não, e uma própria questão de ética também, né? Porque os outros patrocinadores, vamos lembrar, a Haas é uma equipe americana, com patrocinador master russo. Você acha que os outros patrocinadores americanos vão querer ter relação com uma equipe que recebe dinheiro russo? É uma situação complicada. E a gente tem que lembrar que o Dmitry Mazepin, que é o dono da Uralkali, ele é um dos braços direitos do Putin. Tanto que ontem, a gente está gravando isso na sexta, na quinta-feira foi feita uma reunião do Putin com esses seus braços direitos, né, os principais oligarcas, os bilionários. Dmitry Mazepin estava lá. Então, é uma situação complicada. A Haas está aí numa encruzilhada que, olha, complicadíssimo. Eu acho que a tendência é o fim do acordo com a Uralkali e aí a ver como é que fica a situação do Mazepin. E uma bola pingando para Michael Andretti, que já anunciou que entrou, né, com uma petição na FIA para ter uma equipe na Fórmula 1 em 2024, e aí dando a entender também que teria todo o dinheiro, porque para você ter uma equipe na Fórmula 1, você vai ter que despejar um caminhão de dinheiro, né, Guilherme? E, no caso, se ele compra, né, a Haas, pode salvar os empregos dos membros da equipe, enfim, aí ele vai ter novos acordos comerciais, aí talvez piloto americano, enfim, aquilo tudo. Mas é estranho acontecer tudo isso às vésperas do início do campeonato, e isso vai acabar se desenvolvendo já com o campeonato em andamento também, muito por conta do que deve acontecer, do que vai acontecer nesse conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Vamos ver, tudo você vai ficar sabendo aqui no motorsport.com, aqui no canal e também no nosso site. Algo a acrescentar, Guilherme, que a gente acabou deixando passar ou não? Bem, vamos para um lembrete, né, para a galera que está assistindo. A pré-temporada acabou em Barcelona, mas os carros voltam à pista de 11 a 13 de março, já no Bahrein, uma semana antes do GP do Bahrein, que abre a temporada 2021. Então, fiquem ligados, ainda vamos ter mais atividades de pista e agora, nessa segunda 10 a 12. semana... Você isso, 10 a 12, desculpa. 10 a 12. Então é de quinta a sexta, quinta, sexta, sábado, serão os 3 dias, não tem problema. 10 a 12 e agora essa segunda parte da pré-temporada com transmissão pela F1 TV. Então, se você assina o serviço de streaming da Fórmula 1, se você não assina, vai ter a chance. E no meio dessa correria toda, o que tem? O lançamento de Drive to Survive. Vai sair no meio da pré-temporada para fazer eu e Eric e Gabriel ficarmos loucos em uma sexta-feira. Sexta-feira ainda. Vamos ter que rever essa programação. Tem que mandar uma carta para Stefano Domenicali, porque, putz. Cuidado com a boca, Guilherme Longo. Guilherme, valeu mais uma vez, obrigado. Nos vemos nos próximos dias aí, teremos mais programas especiais sobre essa pré-temporada. Você não perde por esperar, galera. Agradecendo vocês todos que nos dão a inscrição do nosso canal. Chegamos já a 100 mil. Muito obrigado. Você também pode acompanhar o motorsport.com nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, além daqui, obviamente, também no motorsport.com.br. Um abraço a todos. Valeu, Guilherme. Até a próxima. Tchau, tchau.